noite, meninas, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Hoje nós estamos aí no programa da Sororidade em Alta com a psicóloga Marina, certo? Isso. É isso aí. E a Flaviane, minha parceira aí do Sororidade em Alta, vai comandar hoje sozinha, certo? Vou tentar mais uma vez, não é? Tô passando aqui só para falar um oi pra galera. Nós estamos correndo aí com a Feira do Empreendedorismo, eu e a Lana Palafox aqui, ó. E logo mais a gente está de Esperamos volta. que agora entre ao vivo no Facebook, né, pessoal? Nossa terceira tentativa. Obrigada, Mônica. Sucesso para vocês aí. Isso. Então, tá. Bye, bye. Tchau, obrigada, Mônica. Nada. Bye, bye. Aparentemente, somos nós. E vamos tentar, né, Mar? Vamos lá. Então, mais uma vez, agora já é boa noite aqui na Filadélfia também. Boa noite para a Marina lá no Brasil. Nós estamos boa noite. Dessa vez estamos ao vivo no Facebook, segundo que havia sido uma falha na página do Facebook. Ficamos aqui por uns 17 minutos. Estava até transmitindo ao vivo pelo Instagram. Vamos descobrindo que não estava saindo ao vivo lá na página. Exato. Não estava nos sou Flaviane Rapkin, aqui da Filadélfia. Estamos aqui nesse programa todas as quartas-feiras, Sororidade em Alta, pela Rádio Filho USA. E hoje temos uma convidada, a psicóloga Marina Araújo, direto do Brasil, que vai falar um pouquinho para nós sobre esses temas tão dificultosos, que é a depressão, que é o Setembro Amarelo, mas tão necessários de se discutir. Seja muito bem-vinda, Má, mais uma vez. Obrigada, Flá. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui na rádio, podendo dividir um pouquinho aí do conhecimento, do que eu tenho estudado a respeito desses temas. Já sou formada na área há mais de 10 anos, eu venho atuando, né? E também tive uma experiência aí de 2 anos morando nos Estados Unidos, com uma família americana, que precisavam muito do meu papel aí de mãe das crianças, e que eu vou poder dividir também um pouquinho com vocês, as experiências que eu tive aí, as experiências que eu tenho, né, no consultório, para estar falando com vocês um pouquinho dessa questão da depressão infantil. Tá bom? Algo que comentamos antes, né, foi que o fato da Marina também já ter vivenciado essa experiência de viver 2 anos fora do país dela, traz para ela uma visão um pouco mais ampla, eu diria, até de outras psicólogas que não tenham vivido essa experiência ainda, na minha opinião, né? Lógico que você está falando isso, é só a sua opinião. Sim, só a minha opinião. Mas eu acredito muito que quando a gente consegue se colocar no lugar do outro e vestir mesmo o sapato do outro, a gente tem uma tendência mais favorável para ajudar, né? Tem uma facilidade maior para identificar e ajudar. Então, essa compaixão, né, que eu acredito que já seja nata também nos psicólogos, acho que é uma profissão divina, aliás, eu acho que fica até mais fácil quando a gente tem essa oportunidade dessa experiência vivida. Então, fico muito feliz de ter a Marina aqui com a gente hoje. E é um dia de inauguração para nós duas, eu acho, porque a gente entrou em umas 3 vezes, estávamos preocupadas com ela. E como a Mônica disse aí no começo, está tratando da Feira do Empreendedorismo, também um projeto da rádio ligado a um projeto social da Hope Givers, que vale muito a pena doar um pouquinho, por isso hoje ela não está aqui conosco, o programa todo. Mas, por favor, conte-nos mais, fale um pouquinho mais. Sim, então, a gente estava até conversando um pouquinho, né, agora há pouco, sobre a questão do reconhecimento, né, do termo depressão infantil. Então, que é um termo, assim, o reconhecimento é muito recente, de que existe, sim, depressão infantil, né, existem livros, assim, que você consulta que diz que não existe depressão infantil. Então, por quê? Porque o reconhecimento dele se deu a partir de
1960, 1970, algo assim, que foi, inclusive, até nos Estados Unidos, acho que a área de saúde passou a reconhecer a depressão infantil só a partir de 1975. Então, é algo muito recente, né, se a gente for pensar. Mas existe, sim, a depressão infantil, e segundo alguns estudos, né, que eu tenho me debruçado aí nos últimos anos, a gente também consegue, tem muitos estudos também, que é possível detectar também essa questão da depressão, inclusive em bebês. Então, desde muito cedinho, desde muito, né, nos primórdios, assim, nos primeiros dias de vida, é possível a gente já detectar aí alguns sintomas, tá? Entendi. Má, isso até me lembrou algo, assim, que eu falava recentemente com uma amiga, quando quando teve bebê, ela passou algumas dificuldades, mas mais voltadas pelo fato da mãe não estar próxima e tal, não necessariamente uma depressão pós-parto, né? Ela estava sentindo muito sozinha, muito triste. Sim. E ela comentou que ela sentiu que os olhares e a preocupação ali no hospital levaram muito nessa direção da depressão pós-parto. Ela sentiu mais medo ainda de estar perdendo o filho ali no hospital, de ser tirado dela, alguma coisa assim mais drástica por conta disso. Sim. E aí eu me pergunto, como seria reconhecer num bebê essa depressão? Então, na verdade, né, a depressão, ela tem muitos fatores, então tem muita coisa assim para ser analisada, por isso que até, né, é necessário realmente assim um acompanhamento terapêutico, um profissional mesmo, né, que estuda, é formado para isso, porque são às vezes alguns indícios assim de que essa criança às vezes ela não está se alimentando, mesmo que é só o alimento do seio, às vezes ele não aceita, né, a amamentação. Tem crianças que não amamentam? Tem crianças que não amamentam por N motivos, né, às vezes algum problema no seio, às vezes a mãe toma algum tipo de antibiótico que não pode, né, coincide com a amamentação, então assim, tem N razões. Porém, se tá tudo bem com a mãe e mesmo assim esse bebê não tá se alimentando, ele não tem interesse pelo seio, ele não quer mamar, então tem algum indício de que algo não vai bem. Então, assim, tem muitos, né, assim, é uma infinidade de coisas que é possível a gente poder ir estudando e avaliando, também da dinâmica, né, da família, não só da mãe, mas dos cuidadores do bebê. Então, assim, são vários fatores, mas que é possível, sim, já desde muito novinho. A gente pensa, ai, nossa, mas tão bebezinho. Sim, porque tem muito a questão também dos traços do temperamento da criança, tem um fator genético, às vezes algum tipo de complicação, ou na gestação, ou no nascimento. Então, né, que nem você falou dessa mãe que ela se sentiu muito triste, então assim, na cabeça dela já foi passando mil coisas, que talvez fossem tirar o bebê e etc, isso tudo gera um estresse muito grande, e que é sentido pelo bebê, nessa dupla, essa mãe-bebê aí, né, então, de uma certa forma, o bebê sente isso, né, sente essas mudanças todas, né, então assim, tem muitos fatores que podem levar a uma depressão, né. Você dizendo isso, eu lembro de estar comentando um outro dia com uma amiga que está com um bebezinho agora de 4 meses. Falei, quando você muda a sua rotina, às vezes você tem um compromisso, você tem que alterar a sua rotina, e você fala assim, ai, hoje não deu nada certo, porque daí ela não dormiu, ou porque ela não mamou, ou porque ela agiu diferente nisso, naquilo. E os pais talvez não percebam que a criança está reagindo à energia deles nessa troca, a pessoa já estava ali tensa, tentando se alterar, tentando modificar a rotina e tal, não percebeu que o bebê já estava reagindo a isso, e por isso também não dormiu, e por isso também ficou agitado, coisas assim, né? É incrível essa ligação, né, biológica aí, tá? É toda uma dinâmica, né? E o bebê, apesar de ser muito novinho, ele, quando nasce, ele entra nessa dinâmica, ele passa a fazer parte dessa dinâmica.
E isso também é uma outra questão, né? A gente vê muito em filmes, nas novelas, enfim, assim, aquela coisa muito romântica, né, desse primeiro momento, dessa gestação, do nascimento de um membro novo da família, e é um período de muita adaptação, tanto dos pais, quanto desse bebê também, né, se a gente for pensar que durante 9 meses, ele era alimentado através do cordão, ele não precisava chorar, não precisava espernear, enfim, e aí, a partir do momento em que nasce, ele tem que se adaptar à temperatura, ao ritmo, ao banho, a troca de fralda, ele passa a trocar fralda. Na barriga da mãe não tinha isso, né? Era tudo pelo cordão umbilical. Então, ele passa a trocar a fralda. Então, assim, são muitas novidades, né? Então, assim, é um período de adaptação para todo mundo que pode ser muito estressante, pode ser, sim. E também tem muito também a história, né, de vida dos pais, como que foi essa infância, esse primeiro momento desse pai, dessa mãe. Então, tem pessoas que passam por isso com mais leveza, com mais tranquilidade, e tem pessoas que acabam, talvez, né, então, não sei, de repente uma experiência um pouco mais traumática, tem mais dificuldade de encarar esse momento, né? E é isso também algo que a gente estava falando quando eu comentei a questão da idade. Até o nosso intuito hoje é tentar falar um pouco mais sobre essa questão de identificar a depressão, ou se realmente não é só uma nostalgia. Lógico que isso é algo Sim. que é um diagnóstico médico, mas nós, no dia a dia, como lidar com essa situação e tal. E aí eu falei a questão da idade, porque antigamente, né, você mesmo disse, nos anos 60, que a depressão infantil começou a ser reconhecida, se eu não estou enganada. Isso. E não só a depressão infantil, mas ainda existe um mito muito grande com a depressão para os adultos. Então, pessoas de mais de idade, talvez com mais de 50 anos, sofram ainda mais hoje essa questão de reconhecer isso não como uma moleza, não como uma frescura, não como, não estou me sentindo bem, mas sim, realmente tem um diagnóstico, de repente preciso até de alguma medicação, preciso algo alguma química, algo não está funcionando legal. Sim, exatamente. Então, sim, e até um dos fatores, né, é a questão dos traços do temperamento, né? Quem aqui nunca ouviu, assim, aquela, né, mas o pai e a mãe, mas o pai e a mãe, e às vezes esse pai e essa mãe, eles realmente fazem o possível e o impossível para atender as necessidades desse bebezinho, dessa criança, desse adolescente. Porém, tem também traços da personalidade, né, do temperamento da criança, que vai, né, vai, digamos assim, na direção oposta. Então, às vezes, os pais fazem o possível e o impossível, porém, essa criança, ela não consegue, ela não aceita, ela não... Então, tem algo aí nesse funcionamento dela que realmente precisa de um acompanhamento terapêutico. Em alguns casos mais graves, até o acompanhamento medicamentoso mesmo. Mas, assim, nos casos mais leves, é possível que, de repente, assim, uma mudança de rotina ou o acompanhamento, né, terapêutico mesmo, o que é muito bacana também do acompanhamento terapêutico de crianças é que incluem os pais, e não no intuito de culpar os pais, mas de responsabilizá-los, de informá-los, de ajudá-los a decifrar, né, os sentimentos, as demandas da criança, porque ninguém conhece o filho melhor do que o pai e a mãe, né? O psicólogo não tem essa função de, olha, pai, você vai fazer assim, mãe, você vai fazer assado. Essa não é a função do psicólogo. O pai e a mãe sabem o filho que tem. A nossa função é ajudar nas emoções, como lidam com essas emoções, até também é uma questão muito interessante, que tem casos em que as crianças têm o diagnóstico e passam a tomar o medicamento, porém não tem esse acompanhamento terapêutico, o que é um pouco complicado, porque às vezes uma das causas, né, da depressão é, de repente, a dinâmica familiar,
Então, assim, como é que você vai ficar mantendo a criança no medicamento, sendo que a família permanece daquele jeito, brigando, manipulando as crianças, né? Então, a gente sabe que em alguns casais, é, às vezes quando os casais estão separando, né, ou separados, às vezes nem isso, às vezes dentro da própria casa, né, aquele casal que briga, mas não separa, e bota os filhos no meio e faz a alienação parental, joga um contra o outro, fala mal do pai, fala mal da mãe. Ótimo tema para ser tratado também, né? Sim, E a criança fica no meio realmente daquele fogo cruzado, então ela se coloca, né? Tem essa questão da depressão meio que para proteger ela desse ambiente que é muito tóxico, porque, né? na verdade, não é nem assim. Esse exemplo que você está dando agora, a criança nunca vai estar sendo tratado o foco do problema, né? Você vai estar tratando a consequência do problema. Então, você não consegue chegar num objetivo final nunca. Porque você está tratando ali um sintoma, mas você não descobriu a raiz, você não descobriu, não está tratando a causa, né? E aí você fica ali mantendo aquela criança no medicamento, e muitas das vezes o medicamento também traz mudança, porque fica uma criança, às vezes, mais sonolenta, ou então ela agita a criança, né? Deixa a criança mais agitada, mais irritada, enfim, e não está resolvendo a causa ali do problema, você está só maquiando ali o sintoma que a criança está apresentando, né? Não estou dizendo que toda família, de novo, né, caso a caso, não estou dizendo que todo problema, né, a causa da depressão infantil são os pais, é a dinâmica familiar, não é isso. Mas por isso que é importante vocês passarem por esse acompanhamento, né? Porque o terapeuta vai poder fazer um acompanhamento, poder ajudar nesse processo. Se for uma questão realmente de dinâmica familiar, é muito interessante, porque tem casos em que a família toda vai para o consultório, vai o pai, vai a mãe, às vezes um dos avós, né, moram juntos, então todo mundo que participa ali da rotina da criança faz parte e acaba indo para o consultório também. E é muito importante também esse envolvimento, né? Sim. Eu gostei quando você colocou no início assim, pai, mãe, vocês conhecem os seus filhos, não eu, não a psicóloga, né? Sim. Porque eu acho que existe hoje na nossa sociedade, talvez pela correria do dia a dia, a gente viu aí essa transformação na sociedade, na formação familiar e nas exigências que se faziam a esses filhos também no decorrer das últimas décadas, né? Então, se a gente for pensar, sei lá, 30 anos atrás, as crianças estavam começando a trabalhar mesmo, assim, ferrado, não importava a idade, elas tinham que trabalhar, elas tinham adolescentes, elas tinham que fazer alguma coisa, e elas estudavam à noite. Aí a gente vê agora 20 e tantos anos atrás, ou 15 anos atrás, não, a gente já pode colocar os filhos no horário integral, essa nova geração, os filhos não vão estudar antes de terminar o terceiro colegial, aí 10 anos atrás, eu sei que os números são errados, mas só para tentar dar uma timeline, a gente não estudou colegial, só estudou de dia, aí já foi para a faculdade. Então, assim, há 30 anos você precisava ter uma faculdade para você ganhar bem. Há 20 anos, você precisava ter uma pós-graduação para você ganhar bem. Há 10 anos, se você já não entrou no mestrado, o mercado de trabalho está se fechando para você. Então, isso é só uma timeline mesmo, uma linha do tempo, um comparativo de como a gente modificou também a educação dos filhos, né? O formato das famílias, as exigências que vinham dos pais para os filhos e agora dos filhos para os pais. A gente tem falado muito sobre isso nos programas, né? Exato. Colocado muito essa questão também do filho ter se tornado muito amigo do pai, o pai ter se tornado muito amigo do filho, mas aquela questão do limite, que é conhecida na psicologia, ou que é conhecida na educação de um modo geral, e na formação da criança, dos seus princípios, eu sinto que nessa correria do dia a dia, os pais, a gente está pecando um pouco aí nessa imposição do limite da responsabilidade, lógico que com respeito, lógico que sem violência, lógico que sem amedrontar, mas
eu sinto que isso também interfere nesse processo como um todo, né? Sim, e falar, você está tocando assim em questões muito interessantes, porque assim, você tentou trazer a timeline e vem a pandemia para mostrar para a gente que assim, tudo que a gente estava fazendo, a gente vai ter que repensar, porque de repente ficou online, de repente todo mundo dentro de casa, sem poder sair, sem poder conviver socialmente, sem poder ir no parquinho, sem poder ir na biblioteca. Então, assim, a pandemia traz essas mudanças, assim, olha, tá vendo, é isso. E tem uma outra frase que uma professora minha usa, e eu gosto muito, que é de um autor que agora eu não vou lembrar, que ela fala assim, que ninguém nasce pai e mãe, né? E ninguém nasce filho. Então, assim, como é que você faz essa relação acontecer? Acontecendo. É nesse dia a dia, a gente não existe manual de instruções, né? Então, assim, a gente vai se tornando mãe, vai se tornando pai e se tornando filho no dia a dia, nessa convivência mesmo. Não é tão simples assim, porque como você mesmo está falando, a gente veio de, né, pensando aí, comparando aí os anos, né? Uma época de tudo era muito reprimido, não se podia falar sobre nada, não se podia, né? Era tudo muito restrito, para o oposto, extremo oposto, né? Pode tudo, meu amigo, meu pai, melhor amigo, falo de tudo, vou na balada com a mãe namora o amigo e aquela, né, todas aquelas novas configurações, enfim, e eu acho, assim, algo muito delicado, porque realmente você tem que ter esse balanço, até enquanto eu estava pensando sobre o nosso bate-papo hoje, eu não sei se alguém toca violão ou algum instrumento de corda, né, mas eu penso que eu acho que é esse equilíbrio que a gente tem que ter, né, na educação. Então, se a gente aperta demais a corda, o som não fica legal. Se a gente deixa essas cordas muito frouxas, o som também não sai bom. Então, é esse equilíbrio que a gente tem que ter. Tem dias que a gente acerta e tem dias que a gente vai errar. Mas é importante a gente ter um pouco disso também que a gente está falando. Como a gente vive nessa correria do dia a dia, a gente tem muito pouco tempo para se conhecer. Eu penso que que nós estamos muito desconectados de nós mesmos. E até por isso a depressão também é um sintoma desse estilo de vida que a gente tem carregado, a gente tem vivido. Porque a partir do momento em que você não tira um tempo para você, que você não tira um tempo para se pensar, que você não tira um tempo para fazer atividades que te dão prazer, você deprime. Porque, assim, o que resta? E não é? Porque a gente já falava aqui em algum momento, eu já não sei mais nem se foi uma tentativa, mas a gente estava tentando trazer um pouco disso para a nossa realidade atual enquanto imigrantes, né? Porque a Rádio Filho está aqui na Filadélfia e nós temos uma comunidade bastante grande também que nos assiste. Sim. E quando a gente sai do Brasil e vem viver aqui, a gente leva alguns choques, tá? Tem um S bem grande no final. Alguns, porque uma das coisas é que troca-se muito a nossa rotina, troca-se totalmente o tipo de trabalho que você vai fazer. A gente está falando da nossa comunidade aqui na Filadélfia, eu sei que existem exceções, né? Não são raras, ainda bem também, mas estou falando de um modo geral. Então, nós trocamos a nossa rotina, nós trocamos o tipo de trabalho que fazíamos aí para o que vamos fazer aqui, o tipo de convivência com as pessoas, nós não temos mais tantos familiares próximos, não tem mais a visita na casa da avó, não tem mais a brincadeira com os primos no domingo à tarde. Nós, adultos... Exato. Parece que é algo muito simples, né, Flá? Mas é uma mudança muito radical de idioma. Então, vamos pensar só nas crianças agora. Elas vêm... Eu trabalho em escola, meu trabalho é na diretoria de ensino, diretamente com as famílias que não falam ainda o inglês. Então, essa ponte entre a diretoria de ensino, entre a escola do seu filho e esse pai, né, tentando trazer esse pai para a escola. E eu diria que 99% das crianças que nós matriculamos nunca falaram inglês.
Sim. Imaginemos agora essa questão da aula online. Porque a gente vê isso como uma dificuldade no dia a dia, na socialização, em como se comunicar, mas a gente está aqui, ó, faz mímica, mostra, aponta, até descobrir como lá é o nome e tal. Mas imaginem vocês quando essas crianças estão agora entrando na escola, muitas delas ainda sem nenhuma alfabetização, nem mesmo em português, e elas não falam inglês. Então, essa mudança de rotina, essa mudança tão brusca, né, ela pode criar nessa criança uma nostalgia, mas ela também pode estar trazendo aí embutido uma depressão, principalmente no momento da pandemia. Porque o pouco de contato externo que ela teria nessa mudança de vida, que seria ir para a escola e, de repente, passear um pouquinho com esse pai no fim de semana, mesmo que seja no parquinho do bairro, ela não está tendo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, aí a gente precisa começar a pensar em reinventar esses pequenos momentos de prazer, porque também isso é uma marca, né, da sociedade que a gente, né, do sistema que a gente tem vivido ultimamente, e que a gente, em algum momento, passou a associar prazer com consumo. Então, assim, eu só tenho prazer, eu só estou feliz se eu comer o lanche daquele lugar, se eu for para a Disney, viajar nas férias. E isso não é real, né? Então, assim, a gente acredita nisso, porque as redes sociais também contribuem muito para a disseminação desse tipo de, né, a vida perfeita, todo mundo feliz, mas a realidade não é essa, né? Eu gosto muito do termo do prazer compartilhado. Então, assim, uma das dicas, né, que a gente estava pensando, né, se os pais puderem proporcionar pequenos momentos de prazer compartilhado com os filhos, né, como assim, lendo um momento de história, e às vezes até mais simples, tipo a hora de escovar o dente. Gente, dependendo da idade da criança, a criança não quer escovar o dente, ela não vai querer escovar o dente, porque assim, para escovar o dente, ela já se liga que está na hora de dormir, ela não quer dormir, ela não quer parar de brincar. Mães adolescentes, saibam que vocês não estão sozinhas, porque eu li uma psicóloga dizendo que você passa 14 anos tentando convencer o filho a escovar o dente, e ele só vai escovar se ele conhecer uma menina bonitinha que ele acha que ele pode beijar. E olhe lá, viu? E olhe lá. E é isso mesmo, porque assim, a gente é muito movido, né, a querer ficar na zona de conforto, a querer fazer só o que traz prazer pra gente. Então, assim, a criança não vai querer tomar banho na hora que o pai e a mãe querem, a criança não vai querer escovar o dente na hora que o pai e a mãe gostaria que escovasse, fazer lição. Então, eu penso que o pai e a mãe, nessa hora, tem que trazer esse outro lado, que é o lado do limite, que é o lado da rotina, porque a rotina, ela ajuda a organizar a mente, ela ajuda a organizar a criança, ela ajuda a organizar até mesmo o adulto. Então, assim, agora dividindo, né, falar que você tinha pedido até para eu dividir um pouquinho. A minha experiência nos Estados Unidos, eu fui morar nos Estados Unidos durante 2 anos, pelo programa de au pair mesmo, e eu fui morar com uma família onde eles não tinham a mãe. Eles tinham perdido a mãe recentemente por suicídio, né, por tentativa de suicídio, e aí eu cheguei exatamente com essa função de tentar trazer um pouco dessa rotina, porque o pai ficou bastante perdido, né, foi muito recente, logo que eu cheguei. E eu percebi, e os familiares, né, a própria escola também percebeu, o quanto foi organizador esse estabelecimento de rotina. Então, assim, hora de dormir, eu havia, lógico, sempre conversando, né, com o pai também, o horário que ele gostaria, que ele achava interessante que as crianças fossem dormir, para que elas pudessem estar descansadas no dia seguinte, para poder ir para a aula. Então, a gente foi organizando juntos essa questão da rotina, que também é outra coisa muito importante de falar, Flá.
a depressão, não sei se você sabe, se o pessoal sabe, mas existe um predomínio da depressão no sexo feminino. E eu tenho essa impressão de que a pressão, né, a pressão social que tem em cima da mulher, de que a mulher tem que fazer, a mulher tem que resolver, a mulher isso, a mulher aquilo, também é muito grande. Então, assim, quando eu falo, né, da importância do pai nessa questão da organização, não era só porque eu estava ali como uma funcionária e ele como meu patrão, mas porque eu penso que os pais, né, o casal parental, ele tem que funcionar dessa forma. E não importa se vocês têm um cachorro, se vocês têm filhos, 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos, contanto que, assim, vocês decidiram ter essa vida a 2, então, muita coisa é importante que se decida a 2, né? E essa questão da rotina foi uma delas. Então, assim, conversando bastante com o pai, eu consegui entender, a gente foi se acertando, teve a questão cultural, né, que no Brasil a gente pensa de um jeito, os americanos têm algumas regras que pensam de outros, e aí a gente foi ajustando essa questão da rotina. Então, tinha, assim, o horário de escovar o dente, tinha o horário da lição, mesmo que a criança mais velha não queria fazer a lição, eu sentava para fazer a lição com ele. Aí, a parte que eles mais gostavam não era a parte que eu estava ali levando eles para lá e para cá, né, na correria que a gente tenta fazer para agradá-los ou trazer um presentinho, não era. O momento que eles mais gostavam era o momento da noite, porque eu parava de cuidar das outras atividades da casa, né, de guardar roupa, de lavar roupa, dobrar, separar as coisas da escola, o lanchinho do dia seguinte, enfim, eu parava tudo isso para cuidar deles, para me dedicar para eles. Então, era a hora que eu ia dar o banho, que a gente conversava, a gente cantava música, ajudava eles a escovarem os dentes, contava a história. Aí, a irmãzinha, ela era mais nova, né? Então, o irmão, eu incentivava o irmão a ler a história junto com a irmãzinha, e a gente colocava ela para dormir, apagava as luzes e tal, e depois a gente ia para o quarto dele, e aí eu tinha um momento com ele. Ele me contava do dia, dos amigos, enfim, e lia uma história com ele, e depois eu ia dormir. Então, assim, isso foi extremamente importante para eles, foi muito organizador, tanto que, assim, acredito que eles conseguiram passar bem por esse momento tão difícil da vida deles, né? Foi uma experiência muito rica para mim e eu acho que para eles também. Eu também. Sim. Para quem não sabe, eu não sei nem se a Marina lembra disso, mas quando eu cheguei nos Estados Unidos em 2012, Marina me convidou para passar uns dias na casa que ela trabalhava com essa família, que tinham perdido a mãe. Então, foi assim tão dolorido para eu saber essa história, né? E eu estava vindo também para morar com uma família americana que tinham 4 crianças e para aprender inglês. A diferença entre eu e Marina naquele momento é que eu não sabia falar nada em inglês. Nem tchau, literalmente. E Marina me ensinou até como dizer garfo, colher e faca em inglês. Era mesmo. Ficou me mostrando literalmente e falando para mim, assim que fala, repete, assim que fala, repete. Porque eu ia passar, acho que uma semana na casa com Marina e depois eu voltaria para a casa dessa família, onde eu ficaria sozinha com as crianças mesmo, como fiquei de fato. Então, eu conheci essas crianças que a Mar relata agora e sei, assim, sempre soube, já falei isso para ela, a diferença que fez, como eles foram realmente abençoados dessa au pair ser a Marina, com quem a gente está falando agora, porque vem aí com uma bagagem já de psicologia e vem uma bagagem de ser um ser humano bastante comprometido. E para essas 2 crianças fizeram toda a diferença, tenho certeza disso. E o que reflete no bom relacionamento que tem até hoje, quando já estão aí já pré-adolescente e adolescente, né? Maiores do que eu. Sim, né? E eu acho isso muito importante, esse comentário que você traz, porque a gente vive numa sociedade de dinâmicas tão corridas, né, com os pais, e quando quando a gente pensa o morador daqui, né, o brasileiro que veio morar aqui, ele vem com alguns planos, com alguns objetivos,
E infelizmente, ou felizmente, não sei, infelizmente é a minha opinião, tá, pessoal? Esse é um programa aqui super democrático, tem ali os comentários, podem fazer o que vocês quiserem, só sejam educados, tá bom? Mas é muito focado no financeiro, né? Por diversas razões. Cada um de nós temos uma razão para isso. Lógico, eu também tenho que trabalhar para viver. Se eu não ganhar hoje, a semana que vem já começa a me preocupar. Toda essa questão. E a gente respeita isso tudo. Mas aí não tem esse balanço necessário, né? Que a gente está falando aqui quando a gente está tratando dessas crianças ou quando nós estamos tratando de nós mesmos, né? Então, quando eu foco muito, a minha prima costuma dizer assim, não conseguimos não servimos dois senhores com a mesma intensidade, né? Então, é realmente complicado. Quando você foca muito, eu tenho 2 trabalhos. Quando eu foco muito no meu trabalho da escola, que requer mais tempo, eu acabo deixando de focar no meu trabalho com a companhia de eletricidade, que é depois do horário de trabalho, ou que é no fim de semana. Porque é difícil de fazer esse balanço. Eu também tenho casa, tenho todas as outras atividades. Exato. Importante que os pais consigam fazer essa revisão de valorizar esses pequenos momentos diários. A gente está vendo aí uma situação muito diferenciada, mas como foi dito um outro dia, são mais de 190 países no mundo que estão passando pela aula online. Uhum. E até sobre essa questão da aula online, Flá, é uma coisa que eu também tinha, né, pensado. Eu penso assim que, lógico, as escolas estão se esforçando para entrar no esquema online, para não defasar, né, o aprendizado das crianças, mas assim, gente, já tem tantas teorias que a criança aprende aquilo que ela tem emoção envolvida, que eu penso que a aula online a gente deveria também ponderar algumas coisas. Então, assim, o que a gente tem visto muito, né, às vezes o pessoal manda até eu fico até preocupada, assim, quando a gente recebe no sentido de, num tom de piada, porque, assim, eu acho grave quando a gente vê vídeos de crianças que estão, assim, chorando, desesperados e pedindo socorro. Eu não aguento mais, eu não quero mais aula online. Então, assim, não é uma frescura da criança, não é... Ai, meu filho é preguiçoso, ele não quer fazer online. Não é aquela questão que eu falei que a criança só quer prazer, prazer, prazer. Não, realmente a rotina está pesada. Como a Flá falou, a criança não está mais saindo para ir no parquinho, a criança não vê mais os amigos da escola, muitos não estão vendo os avós, não podem sair para ver o vizinho. Então, assim, muita coisa mudou. Então, assim, será que não vale a pena realmente a gente fazer repensar, né, essa rotina e de repente tentar balancear um pouquinho, talvez diminuir um pouco essa carga horária e talvez sentar para fazer tarefa, porque é uma coisa que também os pais já estavam quase que não tendo tempo mais de fazer tarefa com os filhos, né? Ou até mesmo pensar nessa questão de tarefa, é necessário tanta tarefa agora na época de pandemia? Então, assim, muitas coisas para serem pensadas, né? Tem sido uma luta muito grande, eu percebo também aqui no distrito, era uma discussão muito grande, tem sido alvo de muitas críticas e também de grandes elogios por parte dos professores que estão aí se desdobrando, porque também é uma novidade para eles, né? Tiro também o nosso chapéu. Mas também vejo, imagine, a março para trás, né? Vamos colocar, em fevereiro desse ano, tudo que se ouvia era: não deixe as crianças expostas a computadores, tablets, telefones. Limitem o tempo, porque isso é prejudicial à saúde. Né? Sim. Todo um processo aí, realmente, que vocês podem olhar, são vários médicos, são estudos científicos já confirmados disso. Aí, eu tenho uma novidade, não é uma questão nem de idade, né? Isso aqui que vocês estão vendo, vem da pandemia. Eu passo mais de 14 horas do dia sentada na frente do computador. Sim. Ou infelizmente, né, com esse mini computador na mão. Porque trabalho com as famílias e, obviamente, está tudo aqui no telefone, está tudo aqui no notebook, e aí você fica o tempo todo entre um e outro. Quando eu acordo pela manhã,
se eu tiver que olhar alguma coisa no meu telefone ao acordar, ou se eu for ler algo, algum livro, um trechinho, eu já preciso do óculos, porque os meus olhos já estão tão cansados que já está todo... Teoricamente, eu só precisaria, né, a hora que fosse Sim. ler alguma coisa. Isso realmente é de agora, gente. Isso começou aqui em março, e quando foi em abril, eu falei, não está dando para mim. Por quê? Imaginem eu, adulta, consciente dessa minha postura, consciente do trabalho, e uma criança que está ali tendo que ficar, que antes ficava, entrava na escola, a gente vai falar aqui da nossa realidade, 8h25 da manhã, trocava de período a cada 50 minutos, mudava de uma sala para outra, tinha uns 40 minutos para correr lá fora, para gritar, para brincar, voltava para outro professor. Agora ele está sentado na frente do computador, das 8h25 da manhã até meio-dia 19. Aí ele para, até 1 da tarde, ele tem um break para ele poder ir tomar um lanche. E volta e fica até as 3 e 4 da tarde no computador. Que criança que consegue manter isso com aquele foninho de ouvido sentado o tempo todo, né? Então, eu também tiro meu chapéu para os pais e para os cuidadores. Eu sei que tem muitos pais, e para os pais imigrantes ainda mais, que estão aí trabalhando, não entendem muitas vezes o idioma, né? Exato. Tem que se preocupar se o filho está em casa ainda acessando tudo corretamente, ou com a cuidadora. Então, realmente é um período assim, de grandes mudanças, de grandes frustrações, que eu espero que cada um de nós possamos assim, se avaliar, né? Se colocar numa postura de se avaliar, não se cobrar tanto para não adoecer, né? Exato. Essa questão da escuta é assim fundamental, tanto na questão da depressão, quanto também na questão do suicídio. As pessoas não têm se escutado mais. E o escutar, às vezes a gente fala do escutar, ele é muito amplo. Então, assim, perceba a sua criança, ela está muito irritada, está muito chorona, você tem notado que aquilo que ela gostava de brincar, ela não tem brincado mais, mudou os hábitos de sono, mudaram os hábitos de sono, mudaram os hábitos de apetite, a criança não come mais, ou a criança está comendo excessivamente, é um sinal de alerta, é algo que a gente precisa rever. Então, assim, e a criança traz, o que é? A criança que não brinca, gente, criança que não brinca é um sintoma, criança precisa brincar, então, às vezes, se você pergunta, né, para os meus pacientezinhos, o que você foi, como é que foi a terapia? Nós brincamos, e é brincar mesmo, porque às vezes o sintoma da depressão é esse, a criança está tão desconectada, a criança não pode ser ela mesma, porque são tantas as exigências, né, que ela se desconecta. Então, a gente precisa resgatar na criança, às vezes na família, essa questão dos pequenos prazeres, do brincar, desse momento compartilhado. E às vezes a mãe fala, nossa, eu queria tanto que ele brincasse sozinha, mas não me deixa, né? Mas é porque provavelmente está faltando esse prazer compartilhado. A criança só vai dar conta de brincar sozinha, só vai dar conta de ser, né, de tocar a vida, de ter um emprego, de ir para frente, se esse primeiro momento, a infância, for muito bem estruturada. Então, a gente precisa oferecer esse prazer compartilhado, oferecer essa estrutura, para que a criança consiga dar conta depois de ter os momentos sozinhas. Eu vejo que, às vezes, assim, a gente quer fazer nessa ânsia de fazer tudo muito rápido, às vezes um simples abrir uma caixa, uma garrafa, para a criança é muito legal. Ela olha a etiqueta, ela morde, ela cheira, ela tenta, vira de um lado, vira do outro, e às vezes os pais, na pressa, vão lá e já abrem, resolve, pronto, entrega pronto na mão da criança. A gente não permite as crianças tentarem, frustrarem, descobrirem. Você falou uma palavra-chave, né? Nós que estamos aqui num país, eu não sei os números aí no Brasil, mas que, infelizmente, o suicídio entre crianças de 10 a 13 anos tem um número altíssimo. Como a frustração é a base para levar as crianças a essa decisão tão drástica, né? Porque você não consegue mais sobreviver ao fim de um relacionamento
não só crianças, né? Porque a gente vê o feminicídio aí no Brasil a todo tempo também, a todos os lugares. Estou citando o meu país, porque é onde eu vejo mais. E você não consegue mais se frustrar com o fim de um relacionamento. Você não consegue lidar com a frustração de você não ter o carro que o seu vizinho tem, ou de não ter ainda o celular que o seu colega tem, ou de não se vestir como aquele amiguinho se veste, né? E eu acho que é importante para um pai, nesse momento, se colocar nessa posição de partilhador, de nutrir esse filho com essas necessidades básicas, né? Eu lembro muito de uma psicóloga falando isso para mim uma vez. Certas pessoas que passam por nossa vida, elas são muito nutridas na infância. Então, elas não têm falta de algo que a gente sente que é tão importante para nós. Exato. Porque teve aí um pai, ou uma mãe, ou uma avó, de repente, que realmente nutriu aquela criança de todas as suas necessidades. Essa criança cresce com uma estima diferenciada. Essa criança cresce tendo algumas situações. Você falou, né, de todas as necessidades. E, às vezes, essas todas necessidades em alguns momentos, o pai e a mãe falhar, esquecer. Acontece. E é isso que gera frustração. Ai, filho, hoje eu não consegui trazer o pastel, porque o filho queria comer pastel empanadas, né? Sei lá, queria comer pastel, queria comer empanadas, e não deu para fazer. Então, o que a gente vai fazer com isso? Como que a gente vai lidar com essa frustração, né? E às vezes os pais não dão conta de frustrar, né? De aceitar essa frustração. Como é que eles lidam com o filho? Então, é fundamental, né? Eu estava falando rapidinho, só para a gente já encerrando, da questão do bebê, da gente ir observando já alguns sintomas no bebê, de que, assim, o ideal, né, digamos assim, seria que a criança pudesse passar pelo pediatra e também, logo que nasce, pelo psicólogo. O psicólogo poder avaliar como é que está essa dinâmica, como é que está esse entrosamento entre pais e bebê, porque é a partir daí que a coisa, não, então meu filho já tem 10 anos, vamos supor. Percebeu alguma coisa diferente? Procura um psicólogo. O psicólogo, ele está ali para ajudar em muitas questões. Não são, né, o psicólogo já foi esse rótulo de que psicólogo só cuida de gente louca. Existem, sim, os psicólogos que trabalham nos transtornos mentais e transtornos mentais graves também, mas é importante saber que o psicólogo, ele também está ali para orientar em muitas outras questões que ajuda no desenvolvimento da criança, do pai e da mãe. Então, assim, tá com dúvida se você está desempenhando um bom papel como pai e mãe, o que a gente vê muito em consultório também, né, é que, assim, às vezes o pai acha que não está fazendo um bom papel, e o pai está fazendo, o pai ou a mãe está fazendo um bom papel, mas ele vai passando essa insegurança para a criança de que não está bom, que ele não acha que está bom, que não está perfeito, e a gente atende a criança e assim, está tudo bem com a criança, gente. Então, vamos cuidar inversão do papel. Então, vamos cuidar desse pai e dessa mãe. Por que será que ela acha que não está sendo uma mãe boa? Por que esse pai acha que não está sendo um pai tão bom assim, né? E a gente cuidar, enfim, do que precisa ser cuidado. Tá bom? Muito bacana toda essa conversa. Viu como seria realmente um bate-papo? Seria mesmo. Eu vejo como muito importante pontuar mesmo essa questão de valorizar o tempo com os pais. Quero mesmo deixar isso assimilado aqui, né, que as pessoas possam realmente assimilar essa fala. Lembrar que todos nós, a gente já teve aqui outros profissionais antes da Marina falamos dessa química toda que é o nosso organismo, da ausência de algumas substâncias que nós temos, e que muitas vezes o psicólogo vai identificar isso e vai sim te encaminhar para o psiquiatra, desmistificar essa questão do tratamento com o psicólogo e com o psiquiatra. Tem uma fala, não sei se vocês já assistiram o filme da família Addams, que o que é normal para você? Então, o que é normal para você? Para aranha, o normal é comer um mosquito que cai na teia. Mas e para o mosquito? É normal cair naquela teia e ser comido pela aranha? Então, não existe o normal. Existe aquele de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né?
Sim. Na verdade, a dosagem em tudo é que vai fazer a diferença, é o equilíbrio que vai fazer a diferença. Então, essa realmente é uma mensagem que eu desejo deixar, né, aqui, com essa participação tão boa, tão gostosa da Má com a gente hoje. Ai, um prazer, né, Fá? Foi muito o nosso prazer compartilhado. É o nosso prazer compartilhado. Mas eu quero agradecer muito a vocês que nos acompanham hoje aí. Peço desculpas mais uma vez por essa questão que foi bem tecnológica mesmo, que saiu completamente da nossa dinâmica e saiu completamente do nosso controle. E é isso que eu acho que é a vida, né? Acho que nossos espectadores souberam lidar bem com essa coisa da frustração, de esperar, vamos voltar, vamos tentar de novo. Olha, a gente acabou fazendo uma live que era para ser às 6 da tarde do Brasil, às 7, né? Não, às 6 da tarde aqui virou às 7. Isso, exato. O Brasil virou às 8. Então, peço desculpa até para a Má, que não foi hoje, que não teve a aula hoje da parte. Imagina, não tem problema. Flá, eu queria agradecer a você e a Mônica pela oportunidade, pela confiança também, né, de me convidar para fazer parte do programa. Um prazer estar dividindo um pouquinho dos meus estudos, né, com vocês. E se de repente ficou alguma dúvida, né, que não sei se a gente vai ter tempo aí para as perguntas, o pessoal pode me, né, acessar a minha página tanto no Facebook quanto no Instagram. Também tem a página lá. Então, de repente, se alguém tiver alguma dúvida, principalmente nessa questão, né, das dicas que a gente falou, então, quiser conversar um pouquinho mais, ou de repente algo que não ficou muito claro, tá? Eu estou à disposição, tá bom? Coloquei agora aqui nos comentários do Instagram, @marina_araújo. Isso. Tá com isso mesmo mesmo. No Facebook? Eu acredito que sim, é psicóloga Marina Araújo. Isso. Eu copio depois o link. E aí a gente tá tem ótimo. a Cira Araújo, Rose Silveira César, a Nancy Araújo, a André, o Daniel, a Vera Lúcia, a Vanilza, a Leilane, o Caio, Luciana Tavares, a Adriana, minha cunhada, a Batista, a Lucy Mello, a Nair Fonseca, a Mônica, vários comentários aqui embaixo. Lembrando que a live fica salva na página da Rádio Filho USA no Facebook e sobe depois no YouTube. Tá bem? Tá ótimo. Muito combinado. Obrigada pela participação. Obrigada para todos. Eu que agradeço novamente. Que tenhamos todos uma ótima noite. Boa noite, obrigada. Quase 1 milhão de noite, Renata. Tchau, tchau, boa noite.